Dando sequência àquela série de papos sobre autores brasileiros e questões raciais, no primeiro falamos do Machado de Assis. Aliás, eu queria fazer uma correção, que no vídeo sobre o Machado de Assis, eu me referi ao Joaquim Manuel de Macedo como autor de Memória do Sargento de Milícias, e não é Manuel Antônio de Almeida, e o tal padrinho do Machado de Assis é esse Manuel Antônio de Almeida. Eu fiz a correção lá na postagem, mas refaço aqui. Então, hoje vamos falar do Joaquim Manuel de Macedo, que é um escritor carioca, nascido ali em Itaboraí. É do período do romantismo, né? Viveu 60 e alguma coisa, 61 anos, 1820 a 1882. O Joaquim Manuel de Macedo, ele tinha fortes ligações com a família real. O cara foi médico, foi jornalista, foi deputado, e parece que foi, se não me falha a memória, foi um dos professores de algum filho da princesa Isabel, ou coisa desse tipo. Era um cara que tinha essas relações. Na gráfica ou livraria do Paula Brito, essa galera da época toda se encontrou, né? Machado de Assis, o Joaquim Manuel de Macedo, o Casimiro de Abreu, é, o cara aqui de Cabo Frio, o Teixeira e Souza, essa galera toda. Bom, o Joaquim Manuel de Macedo é conhecido principalmente pelo livro A Moreninha, que é o considerado o primeiro romance brasileiro, o que já é uma esquisitice, já que o primeiro romance brasileiro, publicado um ano antes de A Moreninha, é O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza. Mas o Teixeira e Souza era um escritor negro aqui de Cabo Frio, de um tempo em que Cabo Frio era uma colônia não passava de uma colônia de pescador, embora ele estivesse lá pelo Rio também, e vivendo lá, produzindo literatura. Depois eu falo num outro vídeo sobre o Teixeira e Souza. Bom, mas a ênfase aqui da conversa de hoje é o livro As Vítimas Algozes, do Joaquim Manuel de Macedo. É um livro assim de pouco conhecido, tá? Graças a Deus pouco conhecido, porque o livro é de uma temática cruel. O livro, assim, na verdade, ele propõe o fim da escravidão, só que a forma como ele propõe o fim da escravidão não tem nada a ver com direitos humanos, não tem nada a ver com igualdade racial, nada disso. Ele quer o fim da escravidão por uma questão de moralidade, né? A questão do discurso dele é moralista, é um abolicionista às revessas, digamos assim. Nesse livro, o nome do livro, As Vítimas Algozes, o livro é de 1869. O público a quem se destina são os fazendeiros, os donos de escravos, né? Os grandes escravagistas, os senhores de escravos. Então, assim, ele propõe o fim da escravidão, alegando que todo o mal veio da África. Isso é uma fala dele no livro. O mal de tudo veio da África. O negro reduzido à escravatura provocou a degradação da sociedade, contaminando-o com os seus vícios. Então, para o Macedo, ou como chamavam os simpatizantes dele, o doutor Macedinho, a vítima é algoz e o opressor é vitimizado. Essa é a abordagem dele nesse livro. Então, a escravidão precisa ser extinta, mas sem prejuízo para os grandes proprietários, né? Ou seja, a escravidão precisa ser extinta, mas os donos de escravos precisam ser indenizados, né, por conta disso. Então ele conta três histórias nesse livro para poder argumentar, defender a tese dele do fim da escravidão. Simeão o Crioulo, Pai Raiol o Feiticeiro e Lucinda a Mucama. O Simeão Crioulo é apresentado assim: o Simeão era como os outros escravos, indecente, selvagem, desgraçado. Seus senhores, Domingos, Caetano e Angélica, eram bons e humanos. Ou seja, para o doutor Macedinho, autor de A Moreninha, os senhores eram sempre bondosos e os escravos eram sempre ingratos, perversos e imorais. E aí, uma outra fala dele ainda sobre o Simeão: no dia em que Simeão foi assaltado por seus senhores, que o criaram com carinho e amor, pelo furto de uma joia, se desenvolveu o ódio do escravo. E aí ele complementa: onde há escravo, tem que ter açoite. Onde há açoite, tem ódio. Onde tem ódio, tem desejo de vingança. O negro escravo é assim: se não quereis assim, acabai com a escravidão. Ou seja, esse é o argumento. A segunda história do livro é sobre Pai Raiol, o feiticeiro.
O pai Raiol era um escravo, feiticeiro, o Joaquim Manuel Joaquim Manuel de Macedo não usa o termo escravizado, é escravo mesmo. Então, logo que o pai Raiol passa a morar na fazenda de Paulo Borges e Teresa, o gado morre e o canavial é incendiado, né? A culpa, obviamente, recai, né, vai para o pai Raiol, porque o pai Raiol trama uns esquemas lá com uma escrava da fazenda que trabalhava na Casa Grande, a Esméria, que é apresentada como cúmplice do pai Raiol, que queria a destruição dos seus senhores. E aí o Joaquim Manuel de Macedo faz um comentário leviano, terrível também, né, imoralista. Ele diz que o senhor, porque a Esméria seduz o senhor de escravo, né, o senhor dela, o dono dela. E aí acaba tendo um adultério. E aí é apresentado assim no livro. E aí ele diz assim: o senhor que se degrada a ponto de distinguir como mulher uma sua escrava é mais do que imoral. Ou seja, o cara que olhasse para a escrava como uma mulher, ele era, além de tudo, né, mais do que imoral. O Senhor se tornou escravo da escrava, ele escreve, né, já que foi seduzido por ela. E aí ele faz um último comentário ainda, dizendo que o feitiço como a sífilis veio da África. É assim que ele apresenta o pai Raiol e a Esméria. Tá aí a história vale a pena ser lida, não vou antecipar aqui final ou dar nenhum spoiler dela. E a última história do livro, Lucinda a Mucama. A Lucinda é dada de presente a Cândida quando completa 11 anos de idade. E aí, segundo o Joaquim Manuel de Macedo, o doutor Macedinho, Lucinda era o charco que chegava à água límpida, que era a Cândida. A árvore da escravidão envenenava com seus frutos a filha dos senhores. A vítima era, por sua vez, algoz. A sujeira da escrava inundara a alma pura de Cândida. São as referências do doutor Macedinho sobre a Lucinda. Se a gente comparar a Moreninha com a história de Lucinda, né, dá um bocado mais de raiva ainda, porque assim, a Moreninha, ela tem como alvo as mulheres brancas, né, as mulheres da elite branca da época, e fala num tom moralista sobre a independência dessa mulher branca e sobre casamento. Lucinda, tadinha, não, Lucinda sequer tinha dignidade, honra, moral. Era uma pessoa, ela é apresentada como uma pessoa perigosa, duplamente oprimida, né, por ser preta e por ser mulher, por ser escrava e por ser mulher. Os senhores decidiam se os escravos podiam se casar, a maioria deles negavam, porque, segundo o entendimento deles, os que formavam família dava prejuízo. Então, os senhores também decidiam se as escravas iam ficar ou não com os filhos. Então, ou seja, casamento, né, para Lucinda, é a própria Lucinda que faz um comentário assim: com as escravas não precisa haver cuidados, nós não temos que casar. Né? Ela comenta isso lá com a personagem Cândida. Sobre essa questão da mulher negra escravizada, eu recomendo um livro chamado A Mulher Escrava, numa introdução histórica ao estudo da mulher negra no Brasil. É um livro de 1988, é da Sônia Maria Giacomini, que trata bem esse assunto. Então, assim, o Joaquim Manuel de Macedo foi mais um escritor filho da pátria, que olhava, né, para a questão negra dessa forma sacana, cruel. Eu não estou desmerecendo os nossos autores, apenas mostrando a relação dele com essa cultura do racismo que herdamos, né, que o país nunca se libertou dela. Até o próximo autor.